Aquele que é calmo e silencioso não possui essas características por forçar esse estado mental. Não é só ficar quieto e reagir menos. A calma, por exemplo, provém do domínio em seu propósito, e o silêncio exige a disciplina e o raciocínio intacto. E para essas habilidades, para essa postura séria e sábia, é essencial certas lições e ações que definirão um caminho competente e disciplinado. Por isso, quer aprender agora 7 coisas que deve fazer para seguir o rumo da calma e do silêncio? Então vamos ao que interessa. Se está sozinho, lida sozinho. Tem pessoas que são tão carentes que, além de não perceberem esse problema, precisam de outra pessoa para tudo. Se têm dúvidas sobre o que devem fazer, buscam a aprovação de quem está ao redor, ou até mesmo deixam o indivíduo manipulá-la para que perca o controle da própria vida, por não querer se responsabilizar. Inclusive, se não são responsáveis no geral, pedem ajuda toda hora. Se não sabem quem são, então se juntam a um grupo para tentarem pertencer a algo. E assim por diante. Basicamente fogem da responsabilidade das suas existências para se concentrarem no caminho da multidão. Seguem modas, tendências, pedem ajudas, vivem se expondo. Tentam se relacionar e se enturmar com todos, só para que não se sintam solitários. Porém, nessa fuga do rumo individual, caem nas mãos de pessoas ruins, se tornam alvos de fofocas, são vistas como fracas e, no final das contas, toda aquela solidão que correram, que fugiram de todo modo, as alcançam. Só que agora não há mais potencial, não há mais individualidade para se proteger, pois durante toda essa fuga, a pessoa se perdeu dela mesma. Então vê se para de temer aquilo que no fim é natural. Não importa o que faça, você estará sozinho em algum instante da vida, em alguma etapa, e não há nada que possa mudar isso a não ser você se concentrando nesses problemas individuais e resolvendo por conta própria, sem ajuda, sem aprovação dos outros, sem ninguém se importar contigo. Pois quando você aprende a dar valor para si e fazer o que é certo para você sem plateia alguma, sem ninguém para aprovar ou aplaudir, é aí que passará a enxergar o verdadeiro significado de quem você é e de quem deve se tornar. Todo mundo precisa desse tempo sozinho, sem apoio de ninguém. Só que, por que a sociedade é tão fraca atualmente? Justamente porque ficam conectadas 24 horas no celular, se enfiam no meio da multidão, se distraem com todo tipo de barulho e no fim nunca se desenvolvem sozinhas, tornando-se fracas mentalmente e inúteis no quesito comportamental. Enfim, desenvolva quem você é sozinho. E quando perceber que não há apoio, não tema. Apenas faça o que deve, já que mesmo que erre, esse erro te ensinará e te deixará mais preparado para o futuro, já que essa é a vida no sentido real. Você com você, se aprimorando, refletindo, desenvolvendo a sua mentalidade, sem ninguém por perto. Só você e você de fato. Quando entender que esses são os melhores momentos para fluir e prosperar, você nunca mais se sentirá péssimo por estar só. Pois quando existe propósito, você, mesmo sem ninguém ao lado, nunca estará na solidão. Estará sempre trabalhando e evoluindo consigo mesmo, tendo uma companhia e evolução individual. Toda dificuldade possui oportunidades. Sabe aquela ideia famosa e até genérica onde se a vida te der limões, faça uma limonada? Então, por mais simples que pareça essa ideia e por mais famosa que seja, são pouquíssimos aqueles que colocam em prática. Já que se hoje o imprevisto acontece no caminho para o trabalho, ou algo dá errado no seu plano, ou você comete uma falha besta, já irá reclamar, se irritar, jogar tudo pro alto e falar que tentará outra hora.
ou que o dia já está horrível, então nada mais importa. E essa rebeldia quando algo dá errado, essa birra, essa falta de paciência em tratar o problema com clareza, só te coloca em dificuldades ainda piores, pois quando você não aprende com as falhas voltam, mais profundas, dolorosas, cheias de prejuízos. E nesse ciclo de só desanimar e reclamar, você de pouco em pouco cai no fundo do poço, se destruindo silenciosamente. E é isso que a maioria faz. Algo dá errado e já exageram na comida, se isolam no sofá vendo alguma série de TV, choram no banho, se distraem com o celular, para se esquecerem da dor que sentiram. As pessoas vivem se isolando e fugindo das suas responsabilidades desse modo. Só que essa infantilidade e fraqueza ao lidar com as dificuldades em si só te afasta da real solução e da oportunidade. Pois acredite, todo problema tem uma função na sua vida. Seja te demonstrar uma verdade ou te ensinar uma forma melhor de agir. E quando você passa a visualizar e lidar com os obstáculos dessa forma, visando a evolução e parando de tratar como uma situação negativa, tudo flui melhor. Porque beleza, você cairá mesmo assim, mas cairá e levantará diferente, com mais força, inteligência e preparo. Você, entendendo a essência do problema, compreendendo a origem dessa dificuldade, irá destrinchar a vida, usando táticas, esperteza, preparo, por meio do desenvolvimento que adquiriu ao longo dessas quedas. Afinal, quem se frustra com os erros é um tolo, pois as falhas sempre acontecerão. Resta saber se você irá se lamentar como um fraco ou aprender como um sábio. Não discuta com os tolos. Hoje as pessoas adoram opinar sobre tudo. Elas praticamente querem mostrar que sabem, quando na verdade não sabem sobre nada. Falam, falam e falam, exagerando nos conceitos, enrolando no discurso, até mesmo definindo contradições em relação ao que pensam. E no fim, só são hipócritas e ignorantes naquele momento. E não há nada mais vergonhoso e inútil do que fingir que sabe, quando na verdade não sabe de nada. Esse papo, inclusive, de você fingir ser algo, é uma idiotice. Porque você não deve fingir, você deve aceitar a sua ignorância, entender os seus pontos fracos e treinar para ser melhor. Porque caso apenas finja ser algo, ou saber de algo tentando enganar até mesmo a si mesmo, você não terá base para sustentar essa imbecilidade e só passará vergonha. Sendo assim, aposte na concreticidade, tenha certezas, estabeleça métodos, avance por meio de garantias, ou já tendo outros planos em mente. E quando os tolos duvidarem de ti, quando tentarem discutir, deixe que falem o que quiserem. Se eles disserem que possuem razão, deixe eles. Porque gente assim sempre tentará ter razão. Sempre terão alguma opinião, um argumento, uma tentativa de te desanimar ou prejudicar a sua paciência. Viverão te testando. Mas se você não discutir, se apenas permitir que falem à vontade e ignorar, seguindo o seu rumo e focando no seu esquema, não tem erro. Você deixa esse pessoal para trás e eles continuarão lá, falando abobrinha. Porque essas pessoas que nadam na ignorância só querem alguém para discutir, só querem alguém para perturbar, porque não possuem mais nada para fazer. E é aí que te pergunto, você vai mesmo ser o tolo que discute com um tolo? Ou será decente o suficiente para definir garantias e certezas em seu rumo, ignorando esse pessoal? Não demonstra problemas. Não é para fingir que está tudo bem, mas não é para andar por aí demonstrando incômodo e dificuldades. Porque pode apostar, ninguém está nem aí para sua dor. Você sofrerá sozinho e por mais difícil que seja, tem que se acostumar com esse fato. E tudo bem, às vezes até encontrará um abraço, uma conversa sincera, um apoio verdadeiro. Mas no geral,
As pessoas fingirão que te escutam. Vão falar que tudo ficará bem, e é isso. Logo vão virar a cara e te esquecer. Porque não se importam. No primeiro sinal em que vocês tiverem uma dificuldade, se afastam. Esquecem o que você já fez por elas. Te excluem. Porque as pessoas já não sabem lidar com seus próprios problemas. Quem dirá com o problema do próximo? E você? Seria um erro bem tolo esperar algo de alguém. Você não deve esperar nada de ninguém. Portanto, se está com problemas, resolva na calma, um passo de cada vez. E ao andar por aí, não demonstre desespero, não demonstre correria, apenas tranquilidade. Mantenha uma postura firme, séria, já que essa responsabilidade e calma, essa seriedade e autocontrole é o que facilita o seu rumo e afasta ainda mais problemas. Vai por mim. Se tudo parecer ruim, que pelo menos garanta e mantenha sua mentalidade e a aparência intactas, porque isso te dará pelo menos um pouco de paz e controle no meio do caos. Entende o tempo e tem paciência. Certos resultados não aparecem depois de 2 ou 3 tentativas. Tem gente que passa por umas 5 situações e testes e já exige que algo aconteça. Acha até ruim quando o resultado não aparece como esperavam. Aliás, trabalham 1 mês, 2 meses em uma empresa e já querem aumento, quando tudo que fizeram foi só o básico. Pois principalmente os mais jovens, mas as pessoas no geral hoje, estão ansiosas demais. Querem tudo rápido, porque ficaram acostumadas e até viciadas com esse ritmo veloz da modernidade, onde tudo muda em poucos dias, onde todo dia visualizam vidas perfeitas nas redes sociais, desejando aquilo, onde pensam que dinheiro é o significado completo de felicidade. Aliás, tem pessoas que realmente acham que ser próspero é ter o carro do ano na garagem e a garagem em si ser parte de uma mansão, porque enxergam tudo de forma genérica, sem muita profundidade. Suas vidas são rápidas e rasas. Portanto, faça o contrário. Não a ponto de ser lento, mas a ponto de seguir o rumo na velocidade certa. Entendendo os efeitos do tempo e compreendendo que ser constante não te dará algo depois de 5 tentativas. Às vezes, você terá que viver meses até conseguir a primeira etapa do seu plano, pois vida é isso. Não se trata de rapidez, se trata de ser constante e seguir o propósito na paciência. Tenha uma vida bem organizada. Se você perde tempo todo dia porque não se organizou direito, pois não lavou a louça ontem, pois deixou para fazer algo só depois porque decidiu se distrair em vez de adiantar as obrigações, então é óbvio que viverá sob pressão diariamente, se desgastando mais rápido. Mas quando você no silêncio cumpre o seu papel, adianta as coisas e faz o que é preciso para facilitar o seu caminho sem pensar 2 vezes, você economiza tempo. Absorve melhor suas energias e garante intervalos de descanso onde você realmente descansará, sabendo que fez tudo o que precisava. E uma estratégia como essa de adiantar e definir organização sempre pode parecer que não, mas faz toda a diferença na qualidade do seu dia e na sua competência em relação aos seus atos. Pois um caminho limpo te garantirá uma mente limpa. Gasta as emoções com ações. A raiva, o descontrole, o estresse e a ansiedade normalmente dominam quando você não gasta essas emoções da maneira certa. Pois uma coisa é você sentir estresse ou ansiedade, mas se aliviar diante de ações eficazes que trarão a você resultados. Agora, quando você fica aí, só se frustrando nos pensamentos, espalhando o vazio entre a sua mente e apenas parado, sem fazer nada de realmente competente, é óbvio que sentirá uma pressão emocional maior. E nisso você se destrói silenciosamente. Logo, não chegue a esse ponto de descontrole. Não extravase com exageros inúteis. Apenas gaste essa energia contida em ti
em ações que somarão algo em sua vida. Um treinamento, um esporte, o desenvolvimento de uma habilidade, o aumento da sua força, que seja. Mas faça algo que gaste essa energia ruim em algo que transforme o seu caminho em uma direção melhor. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.